Bom, vim aqui falar sobre o Dom Pedro I. Vou começar falando todo o nome dele, que era Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Borbo. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil e foi rei de Portugal. Dom Pedro I nasceu em 1798 e morreu em 1834 e nasceu na cidade de Lisboa, que é em Portugal, no dia 12 de outubro de 1798. Dom Pedro I era filho de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina de Borba. Dom Pedro I passou seus primeiros anos no Palácio de Queluz, cercado de governantes e professores. Entre seus mestres estavam José Monteiro da Rocha, ex-jesuíta, e Frei Antônio de Nossa Senhora da Salete. Saiba falar latim, francês e inglês. No dia 29 de novembro de 1807, começou a ameaça da invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão. A família real embarcava para o Brasil, instalando-se no Rio de Janeiro em março de 1808, na Quinta da Boa Vista. Pedro era um menino com apenas 9 anos, rebelde, fugia do castelo para brincar com os garotos pobres do Porto. Frei Antônio de Arrepida tornou-se seu principal mestre e confessor. Tinha aulas de pintura e música, aprendeu a compor e tocar pequenas peças. Dedicava-se também à equitação. Avesso aos estudos, preferia a vida ao ar livre, no Palácio de São Cristóvão e na Fazenda Santa Cruz. Casam-se no dia 5 de novembro de 1817. Com a fama de aventureira e boêmia, teve 13 filhos reconhecidos e mais 5 naturais. 7 com a primeira esposa, Dona Leopoldina, da qual enviou em 1826 uma filha com a segunda esposa, a duquesa alemã Amélia Augusta. 5 com a amante brasileira, Domitila de Castro e Marquesa de Santos. 1 com uma irmã de Domitila, Maria Benedita Bonfim, baronesa de Sorocaba. 1 com a uruguaia Maria del Carmen Garcia. 1 com cada francês, Noêmia Thierry e Clemence Saisset, e 1 com a monja portuguesa Ana Augusta. Em 1820, Portugal passava por grave crise política e social. A Revolução Liberal do Porto se espalhou por todo o país. A Constituição era a palavra de ordem, e estava em jogo o destino do Reino Unido. A família real retorna à Europa em 26 de abril de 1821, ficando Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. A corte de Lisboa despachou, então, um decreto exigindo que o príncipe retornasse a Portugal e que o Brasil voltasse à condição de colônia. O decreto vindo da corte provocou grande desagrado popular. Um baixo assinado com 8.000 assinaturas foi levado a Dom Pedro, solicitando sua permanência no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, cedendo às pressões, Dom Pedro declara: "Como é para o bem de todos a felicidade geral da nação. Estou pronto. Diga ao povo que fico." O dia do fico era mais um rompimento com Portugal. A atitude de Dom Pedro desagradou a corte portuguesa, que suspendeu o pagamento de seus rendimentos. José Bonifácio foi escolhido para chefiar seu novo ministério. Com a popularidade cada vez mais alta, quando viajava de Santos para a capital paulista, recebeu uma correspondência de Portugal, comunicando que fora rebaixado à condição de regente e Amério, delegado das Cortes de Lisboa. Descontente, ali mesmo, em 7 de setembro de 1822, junto ao riacho do Ipiranga, o herdeiro Dom João VI resolveu romper definitivamente contra a autoridade paterna e declarou: "Independência ou morte, estamos separados de Portugal."
De volta a Rio de Janeiro, Dom Pedro foi proclamado imperador constitucional do Brasil. A cerimônia teve lugar no Campo de Santana, hoje Praça da República, no dia 1 de dezembro, recebeu a coroa imperial. Em 1823, a Assembleia Constituinte iniciou suas atividades dos 90 deputados. Muitos não compareceram. A redação de Carta Magna era lenta. Insatisfeito, Dom Pedro dissolve a Constituinte, manda prender os irmãos Bonifácio e cria um Conselho dos Estados para redigir a Constituição, que foi promulgada no dia 25 de março de 1822. Em meio a dificuldades financeiras e várias desgastantes rebeliões localizadas, instalou a Câmara e o Senado vitalício em 1826, porém, um fato provocou um desconforto geral e seu declínio político no Brasil. Com a morte de Dom João VI, em 1826, decidiu contrariar as restrições de Constituição brasileira, que ele próprio aprovava, assumir como herdeiro de trono português o poder em Lisboa como Pedro IV e ficou em 27º rei de Portugal. Foi a Portugal e, constitucionalmente, não podendo ficar com as duas coroas, instalou no trono a filha primogênita Maria da Glória, como Maria II, de 7 anos, e nomeou regente seu irmão, Dom Miguel. Porém, sua indecisão entre o Brasil e Portugal contribuiu para minar a popularidade e, somando-se a isto, o fracasso militar da Guerra da Cisplatina em 1825 a 1827. Com a Assembleia, o seu relacionamento extraconjugal em 1822 a 1829 com Domitila de Castro, Canto e Melo, a que fez viscondessa e depois Marquesa de Santos, o constante declínio de seu prestígio e a crise provocada pela dissolução do gabinete. Após quase 9 anos como imperador do Brasil, abdicou do trono no dia 7 de abril de 1831 em favor de seu filho Pedro, então com 5 anos de idade. Portugal, com o título de Duque de Bragança, assumiu a liderança da luta para restituir à filha Maria Glória o trono português, que havia sido usurpado pelo irmão Dom Miguel, travando uma guerra civil que durou mais de 2 anos. Inicialmente criou uma força expedicionária nos Açores. Em 1832, invadiu Portugal, derrotou o irmão e restaurou o absolutismo. Primeiro, morreu de tuberculose no Palácio de Queluz no dia 27 de setembro de 1834. Foi sepultado no Panteão de São Vicente de Fora, como simples general e não como rei, como determinada seu testamento no sexagenário da independência do Brasil. Em 1972, seus restos mortais foram trazidos para a cripta do monumento do Ipiranga, em São Paulo. Esse foi o nosso trabalho. Gurizada, esse aqui foi nosso trabalho sobre Dom Pedro I. Bom, tomara que vocês tenham gostado. Falou, beijão. É nóis! É nóis. Ai, vó. Ai, vó, joga mais água. Tão ruim. Ui. Ai, ai.